Você chega à conclusão que por que existe esse padrão de estética? É só apenas para venda mercadológico e é por conta desse mercado é que se cria esses padrões ou existe uma questão mais profunda que é preconceito, na verdade? Eu queria chegar nessa. Por que é normativa? O que é considerado bonito? É um padrão que é imposto e que é criado culturalmente na sociedade e que, claro, a indústria, o comércio se aproveita disso, né? Mas não é, eu acho que não é criado e alimenta, mas ele é criado, acho que pelo preconceito que está aí como subsidiando, né? Iniciando toda essa Eu acho normatividade. que é até uma questão da sociedade machista, assim, sabe? Uma coisa que é uma mulher bonita, atraente, tarará. Então, eles acham que uma mulher que tem um corpo mais cheinho, assim, ela não chama tanta atenção, não faz tantos negócios. Eu tô falando isso até porque eu sou bancária há 30 anos. Então, eles queriam colocar ali na frente uma mulher bonita, atraente, que falasse bem. Eles não queriam uma mulher gordinha, sei lá, com um rostinho com espinha, sem maquiagem, sabe? Sem sapato alto. É tudo uma questão de ser mais atraente, que não é. Entendeu? Porque a mulher não precisa ter um corpo escultural para ser uma mulher inteligente, Então, eu acho que Eu acho que tem vários aspectos. Essa questão da mulher é né? Que está aí na parte do trabalho profissionalmente, que tem que vender e tem esse apelo. Tem a questão de raça. Sim, também. A mulher ou o homem que tem que ter o cabelo liso, que tem que ter a pele clara, né? Tem que ser enquadrado num tipo de normalidade aí existe o capacitismo, existe o etarismo, né? Além do racismo que a gente já colocou. Então, tudo isso é jogado para fora dessa normatividade. Né? O que você viu nessa... Começaram já com pergunta complicada. Assim, a mulher, ela luta há muito tempo por direitos, né? Teve uma época que ela não trabalhava, ela só cuidava da casa. Aí, quando teve a Revolução Industrial, a guerra, ela teve que trabalhar, porque os homens estavam na guerra. Mesmo assim, ela não era reconhecida, ela não tinha direitos, porque a mulher ela só poderia trabalhar se o homem desse o aval. Para a mulher, a vida inteira foi uma luta. Ela teve que lutar para conquistar o voto, então ela tem que ter um corpo perfeito. Ela tinha que casar virgem, que se fosse constatado que ela não era virgem, ela também podia anular o casamento. Então, para a mulher, tudo, a vida inteira foi uma luta. E ela sempre estava atrás do homem, entendeu? É muito difícil isso. Então, eu queria que você abordasse todos esses assuntos assim, só isso. Só. Vamos lá. Jogamos tudo logo, né? Que nem aquele meme que fala, né? Como é que eu faço para em 24 horas ir na academia, cuidar da casa, cuidar dos filhos, ainda ser feliz, né? Conseguir tomar uma cervejinha no fim da tarde, mas sem engordar. Isso. Carboidrato não pode. Que a gente tem que lembrar, isso dentro das 24 horas ali, né? Que grande parte das horas são horas de trabalho. É importante falar isso. Sim. Mas assim, de onde vem isso? Isso foi uma pergunta, assim, bem importante, porque para você conseguir compreender o contexto atual, a gente precisa olhar para esse cenário de como surgiu, né, tudo isso. Porque, primeiro, isso que você disse sobre cultura é extremamente importante. A gente está falando de estética normativa, né, da magreza, esse culto à magreza, mas vindo de onde e em qual contexto? Então, primeiro, a gente tem que falar que é no contexto ocidental, tá? Então, tanto na minha pesquisa, porque a gente tem outros contextos que não partem do Ocidente, que são completamente diferentes do ponto de vista histórico, né? Aí, em relação a onde surgiu, né, de quando veio. Por exemplo, a gente tem pesquisadores, né, que trabalham com essa parte sociológica, né, histórica do corpo gordo, que retratam momentos na Idade Média em que o corpo gordo
era visto como um corpo saudável. E muito pelo contrário, em relação aos estigmas, porque era algo também relacionado a elites, né? Então, ali, o rei, a pessoa ali, aristocrata, né? Que tem ali aquele corpo gordo, que significa que conseguiu... comer. Exatamente, né? Em momentos de escassez... Aquela pessoa conseguiu ali, né, ter aquele porte que significa que ela estava saudável, né, naquele contexto da Idade Média. E aí, mas também é bem legal de mostrar que mesmo lá, nesse contexto cultural, em que o corpo gordo ainda era visto como um corpo mais do que aceitável, desejado, né, nesses contextos de escassez, ainda assim, alguns pesquisadores conseguem demonstrar que a obesidade, que hoje a gente considera como mórbida, grau 3, né, não existia isso na época, eles nem sabiam o que era gordura, né? Foi um processo muito lento, né, da medicina mesmo, da evolução da medicina. Mas essa obesidade ali, limítrofe, também não era já aceita. Então, sempre existiu, historicamente, né, aquela perspectiva do corpo gordo ali como algo não aceito, né? Como isso vai mudando, né? Alguns pesquisadores têm ali algumas divergências em relação a isso. A Revolução Industrial, para um sociólogo que eu adoro, o Jean-Pierre Poulin, ele fala um pouquinho sobre a Revolução Industrial e como a gordofobia surge nesse conceito de você também olhar para aquele cara ali, que é aquele aristocrata gordinho, tal, burguês safado. Sem vergonha. Como o cara que conseguiu, né, acumular muito, enquanto muitos não têm. Então, essa perspectiva de mudança também na Revolução Industrial, porém, outros pesquisadores conseguem ver isso um pouco antes, que vem junto também com a questão da evolução da medicina. Então, a partir do momento em que vai se olhando para aquilo de uma forma mais da medicalização, né, e como o contexto de saúde é associado, e também muito associado também à perspectiva da mulher. Então, os primeiros relatos de mulheres que tentam emagrecer ali na Idade Média para ter uma estética, né, considerada mais adequada, é associada ali, né, às elites, mas a histórias de mulheres, né? Então, é um processo que é muito lento, né? Não veio de uma hora para outra, né? Até muitas pessoas questionam, mas calma aí, o que é gordo, o que é magro? Né? Se a gente vai falar em perspectiva cultural, em contexto de recorte de espaço, de tempo, gordo, magro é algo, né, completamente subjetivo, né? E aí eu já não concordo tanto com essa subjetividade extrema, porque, convenhamos, nós como mulheres que crescemos nesse contexto que a gente é atacada, né, por esses padrões o tempo inteiro, a gente sabe muito bem o que é um padrão esperado, né? É um padrão historicamente construído de uma forma lenta, mas que foi se consolidando e que, a partir desse momento de transição na Idade Média, que daí, quando já não consegue se estabelecer um período com menos escassez, né? E aí, essa transição, assim, cultural, histórica mesmo, do corpo, cada vez mais, o corpo, por exemplo, também dos grandes guerreiros, que daí a coisa da força foi sendo também mais exaltada, e essa transição lenta até a gente chegar em padrões que são irreais, porque hoje a gente tem o contexto também de redes sociais, em que a gente retrata corpos que muitas vezes nem existem, né? Uhum. Então, de onde vem? É meio complexo, né? E a gente compreender também de onde vem no contexto brasileiro, né? O contexto brasileiro, a gente também replica muitos padrões de outros países que são completamente irreais para o corpo de uma mulher brasileira. É engraçado essa coisa dos resultados, assim, obviamente ainda falando sobre os resultados parciais da minha pesquisa. Mas eu sempre tenho um momento na minha pesquisa que eu falo para a mulher, bom, agora que você me contou a sua história, traz imagens que retratem, né, essa sua história de vida. E aí, uma das minhas entrevistadas foi muito interessante, porque ela me contou toda a história, né, que ela sofreu gordofobia a vida toda, desde muito novinha, a mãe dela era super restritiva, inclusive esse papel das mães é algo bem importante de se falar, é algo que eu já tenho observado muito forte na história das mulheres, o quanto ali a fala dessas mães acaba impactando, né, a vida dessas mulheres depois, quando crianças, mas também já como adultas.
E aí ela contou esse processo de gordofobia que ela sofreu a vida inteira. E quando ela foi voltar às fotos para me mostrar, né, retratar um pouquinho ali a história de vida dela através das fotos, ela falou: nossa, Mayara, olha, lembra que eu te contei ali, que, sei lá, quando eu estava com 11 anos, eu sofria muita gordofobia? Eu falei: lembro, olha aqui o meu corpo. E aí você olhava para a foto, era o corpo de uma mulher magra, gente. Uma mulher extremamente magra. Uma menina magra, né? Nem uma mulher. Uma menina extremamente magra, né? E aí ela mostrou da faculdade. Lembra na faculdade que eu falei? Tanto que eu sofria, lembro? Olha a foto. Extremamente magra. Que com certeza, dentro da classificação ali, vamos dizer, médica, de saúde, não tinha nem um sobrepeso. Ela com certeza estava dentro de um peso de saúde. Então, assim, como esses padrões também, eles vão se tornando cada vez mais cruéis, né? Nesse contexto cultural que a gente vive, especificamente no Brasil, especificamente também nesse contexto litorâneo que a gente vive, que tem também, né, as suas particularidades, essa coisa de mostrar o corpo ali, né, na praia, né, muitas mulheres, eu escuto relatos de mulheres que gostariam muito de frequentar a praia, que nasceram aqui na Baixada, mas que não vão à praia porque tem muito medo da exposição do corpo e do julgamento, né, de serem, olha, muitas vezes ninguém nem vai estar olhando, mas ela passou por tanta coisa que ela vai sentir que está sendo vista, que está sendo julgada. Ela mesma é crítica, né, dela. O tempo inteiro, assim. Então, é um contexto muito longo, né? E, assim, muita gente fala para mim: você não acha que melhorou? Assim, né? Tudo bem, você está falando lá da Idade Média e toda essa transição histórica mesmo. Hoje, com rede social, com acesso à informação e tal, você não acha que está melhor? Cara, assim, honestamente, óbvio que eu, como pesquisadora, como feminista, né, como ativista, eu espero que seja um contexto que melhore gradativamente. Mas eu observo o quanto ainda é cruel, assim, né? A gente tem mais acesso realmente à informação, a gente acessa nas redes sociais, né, esses movimentos relacionados ao corpo livre, né, que consegue dialogar um pouquinho sobre isso, sobre que estética é essa, né? Esperada por quem?